E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Léo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a história de Dom Oba II, que foi um príncipe africano que morou aqui no Brasil no século XIX. Esse vídeo não ficou muito grande porque não tem muitas informações sobre essa pessoa, sobre esse príncipe, tanto que provavelmente você não deve ter ouvido falar nele. E se você gostar, não esquece de deixar um like, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E lembrando, se você quiser um vídeo sobre alguém ou sobre algum evento histórico, é só você deixar aqui nos comentários que eu vou ler todos e os melhores, os mais votados, que tiver mais likes aí, eu posso fazer um vídeo. E é isso, gente, então já tô enrolando demais, então bora pro vídeo. Dom Oba II da África, ou simplesmente Dom Oba II, foi um oficial brasileiro que possuía a patente de alferes, que é a patente que hoje conhecemos como segundo tenente. Batizado como Cândido de Fonseca Galvão, Dom Oba nasceu no ano de 1845, na vila de Lençóis, hoje município de Lençóis, no interior da Bahia. Cândido era por direito de sangue um príncipe, neto do Alafim Abiodun de Oyo, que era um governante de um império africano que ficava no território onde hoje é Nigéria, e foi responsável pela unificação do Império Yorubá na África. Alafim é basicamente um título semelhante ao de rei, e Dom Oba se intitulava o segundo, porque se referia ao seu pai como sendo o primeiro. Oba era de uma família abastada, que provavelmente se enriqueceu com a mineração de diamantes na Chapada Diamantina. Seu pai, chamado Bem-vindo, era um ex-escravo africano alforriado, e seguindo os costumes da época, ele adotou de seu ex-senhor, o Fonseca Galvão, que deu origem ao sobrenome de Dom Oba. O futuro do príncipe parecia ser igual de um membro de famílias ricas da época, porém tudo mudou no final de 1864, dia 27 de dezembro para ser mais exato. No dia 27 de dezembro de 1864, o ditador paraguaio Solano Lopes atacou o Brasil, iniciando a Guerra do Paraguai. E logo, a notícia chega aos ouvidos de Oba, que já no dia 2 de janeiro de 1865 se alistou no exército. O incrível dessa história é que seu alistamento ocorreu antes da criação das unidades militares denominadas Voluntários da Pátria, que buscava pessoas para serem recrutadas para ir à guerra, já que o exército estava pouco preparado e com poucos soldados. Na época, era incomum as pessoas mais ricas se alistarem no exército, lembrando que durante a colônia e o Brasil Império, o alistamento não era obrigatório. Geralmente, as pessoas mais ricas seguiam a carreira na Armada, que é a instituição que conhecemos hoje como Marinha, porque antes da guerra ela era mais valorizada do que o exército no país. Então, o alistamento de Cândido foi visto com espanto pelos seus conhecidos e familiares, porém também como um ato nacionalista e patriótico. Foi durante a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado internacional da América do Sul, que a carreira de Dom Oba simplesmente decolou. Ele ainda era jovem, porém se destacou dos demais soldados por causa de uma única coisa, sua liderança. Sou foda! Nesse contexto, tempos depois, ele foi condecorado como oficial honorário do Exército Brasileiro. Após o fim do conflito, Cândido volta para Bahia, agora morando na capital da província, a cidade de Salvador. E pouco tempo depois se fixou na antiga capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro. Já com uma certa fama no exército e até na imponente armada imperial, logo a notícia que existia um príncipe africano, herói da Guerra do Paraguai na cidade do Rio de Janeiro, se espalhou rapidamente entre as cortes e as camadas mais pobres. Com isso, Oba chega a se tornar uma figura folclórica para certa camada da sociedade, mas também era altamente reverenciado como um príncipe por afro-brasileiros livres e escravos que viviam na capital do império. O príncipe, que possuía quase 2 metros de altura, andava na cidade ora como um alferes, usando o uniforme do exército, ora como um nobre, usando finas roupas pretas, cartolas, luvas brancas e bengala. O tempo passou e Cândido começou a participar ativamente de momentos decisivos na campanha abolicionista no Brasil. Passou a escrever em jornais criticando severamente a elite e os apoiadores da escravidão, e fazia discursos com sua linguagem crioula mesclada com latim e dialeto iorubá, para uma elite formal, que não entendia seus discursos aos escravos e aos homens livres. Sempre se declarou como um monarquista convicto, cujas ideias não eram nem conservadoras nem liberais. Os pensamentos e envolvimento na política renderam a Oba a amizade de um dos homens mais brilhantes de sua época, o imperador Dom Pedro II, que o defendia e o protegia das perseguições da elite.
Além da abolição da escravidão, o imperador também defendia, junto ao príncipe, uma maior participação dos negros na política e o fim dos castigos corporais. A amizade de Dom Pedro com Obá foi muito bem registrada, tendo várias anotações da presença do príncipe nas audiências públicas que o imperador dava no Palácio Imperial de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Sendo Obá o primeiro a aparecer nesses eventos, que geralmente acontecia aos sábados. Um caso que foi documentado muito interessante que mostrava a amizade entre os dois ocorreu durante o último aniversário que o imperador comemorou no Brasil, em 1888, quando o príncipe liderou uma manifestação que invadiu o Palácio Imperial para apoiar o imperador e a monarquia. Obá dividiu opiniões. Para alguns era considerado um maluco, para outros era uma referência de liberdade. Mas sua fama e reconhecimento começou a declinar com a Lei Áurea, em 1888, e com o golpe militar de 1889, conhecido popularmente como Proclamação da República. Nesse período, entre 1888 e 1889, ele simplesmente sumiu das colunas dos jornais e foi esquecido pela maioria do povo negro que o seguia. No dia 2 de dezembro de 1889, quando Dom Pedro fazia 63 anos de idade, o príncipe Dom Obá foi, como em todos os anos, ao Palácio Imperial, com seu uniforme da Guerra do Paraguai para dar os cumprimentos ao monarca, que nessa altura já tinha sido expulso do Brasil pelos republicanos. Atrás dele, uma multidão acabou se transformando em uma manifestação em apoio ao ex-imperador, porém ela foi dispersa pela polícia, e depois de 4 dias, o governo provisório de Deodoro da Fonseca cassou as honras militares do alferes por mau comportamento habitual e desordeiro. Menos de um ano depois, no dia 8 de julho de 1890, abandonado pela população e censurado pela república recém-implantada no país, morreu Dom Obá II, um homem que lutou pelo fim da escravidão e pela igualdade racial que foi esquecido completamente da história do Brasil.